Eu vou conversar com o Ricardo de Azevedo, que é sociólogo e foi assessor da Assessoria de Relações Internacionais da Presidência da República e veio acompanhar esses debates aqui. O que te atraiu? O que você está achando dessa jornada? Olha, eu achei uma experiência muito importante, muito interessante. Primeiro, do ponto de vista do simbólico, né, ela se realizar hoje, né, ou seja, abrir uma alternativa, né, a quem não concorda e não quer participar das manifestações de direita que estão ocorrendo no país. Então você tem um espaço democrático de debate no campo progressista, no campo da esquerda, ao mesmo tempo e no mesmo dia em que se realizam essas manifestações. Então, simbolicamente, isso é muito importante. Em segundo lugar, eu acho que a gente vive no Brasil uma situação em que a esquerda precisa se repensar. Do meu ponto de vista, nós chegamos ao fim de um ciclo que durou 30 e poucos anos, hegemonizado pelo Partido dos Trabalhadores, que conquistou grandes vitórias, que chegou à presidência da República, elegeu e reelegeu, né, por 4 vezes seus candidatos, mas que está demonstrando sinais de esgotamento, né? Então, eu acho que é necessário hoje que não só o PT, principalmente o PT por ser a principal força da esquerda, mas toda a esquerda se repense e crie novos parâmetros de ação política. Não é só o PT que vive uma crise, o PSB, que era um partido tradicional de esquerda, foi hegemonizado por forças conservadoras, né? Então, isso atinge o conjunto da esquerda brasileira, né? Eu acho que abre-se um novo ciclo e é necessário que a gente discuta, reflita, debata, né, sobre como responder às novas necessidades que essa conjuntura coloca e como a esquerda deve se redefinir nesse novo momento. Bom, hoje as pessoas que vieram aqui acompanhar pessoalmente essa jornada e certamente quem está em casa, em outros lugares acompanhando pela TV, pelo rádio, pela internet, também estão fazendo essa reflexão. E hoje aqui nós vimos pessoas das mais diferentes, vimos jovens, pessoas mais interessadas em cultura, em periferia, questões de mulher, violência. Você pessoalmente, qual desses temas te atrai mais ou é o conjunto desses temas? É o conjunto, porque eu acho que é necessário repensar esse conjunto de questões e outras mais que estão colocadas, né? Evidentemente que a questão da esquerda política propriamente dita, num certo sentido, ela engloba esse conjunto de questões, né? Mas todos os temas são absolutamente pertinentes, importantes e merecem ser debatidos em profundidade. Bom, você foi assessor da Assessoria de Relações Internacionais da Presidência da República. Essa mesa agora está discutindo a questão da comunicação. Você estando lá dentro do governo federal, como você esteve, como é que você via a cobertura que a grande mídia dava a essa questão das relações internacionais do Brasil? Sempre negativa, né? Quer dizer, a direita tem uma pauta com relação às relações internacionais do Brasil muito forte, né? Que é uma pauta muito antiga. É a pauta o quê? De privilegiar as relações com os Estados Unidos e com a União Europeia, né, de retomar projetos falidos como o da ALCA e de combater o que foi a política progressista que os governos petistas, seja Lula, seja Dilma, desenvolveram, de fortalecimento da América Latina em primeira instância, de abrir e fortalecer relações com a África, mantendo as boas relações, seja com os Estados Unidos, seja com a União Europeia, né? A mídia brasileira está cheia de articulistas que combatem essa visão, né, e propõem uma volta àquela antiga política, né, de subordinação do país aos interesses das grandes metrópoles. A questão do porto lá em Cuba, que também sofreu muitos ataques do financiamento por parte do Brasil para a construção do porto. Esse é um exemplo, né? Mas há outros, né? Não sei se você sabe, recentemente foi indicado no Senado o nome de 3 embaixadores brasileiros para 3 países africanos. Isso tem que passar pela aprovação do Senado. Pois 2 senadores do PSDB questionaram, não os nomes, mas se o Brasil deveria ter embaixadas nesses países africanos, que segundo eles são irrelevantes, né? Então isso demonstra uma visão, né, de um lado
colonialista e preconceituosa com relação à África, e de outro lado aquilo que eu disse, que as nossas relações têm que se dar com Estados Unidos e União Europeia, basicamente. Bom, e o que, em relação ao porto em Cuba, se mostrou que foi um acerto do Brasil. Inclusive agora com essa reaproximação dos Estados Unidos com Cuba, o comércio deve ser fortalecido ali. Não, isso sem dúvida foi um grande gol que a diplomacia brasileira fez, porque o Porto de Mariel ele é localizado num ponto absolutamente privilegiado. Na hora em que se retomarem as relações comerciais entre Estados Unidos e Cuba, como estamos em processo de que isso venha a acontecer, né, esse porto vai ter um papel estratégico em toda a região do Caribe. E os investimentos brasileiros lá foram extremamente importantes. Então, acho que a nossa política externa, ela foi um dos pontos mais corretos dos governos Lula e Dilma, né, e sofre esse combate por parte de uma direita raivosa e preconceituosa.